Se você ainda usa o Windows 10, presta bastante atenção nessa notícia, porque a Microsoft decidiu estender o suporte do sistema, e isso pode ser uma ótima notícia para milhões de pessoas que ainda utilizam essa versão do Windows. Durante bastante tempo, a Microsoft vinha preparando os usuários para o fim do suporte do Windows 10. A empresa já tinha estabelecido uma data para o encerramento do suporte, e com isso, muita gente começou a se perguntar o que iria acontecer com os computadores depois dessa data. Afinal, o Windows 10 ainda está presente em muitos computadores atualmente. Existem pessoas que utilizam o sistema em casa, no trabalho, para estudar, para jogar, navegar na internet e realizar praticamente todas as tarefas do dia a dia. E mesmo sendo um sistema que já tem alguns anos, ele continua funcionando muito bem em uma grande quantidade de computadores. Só que agora a Microsoft decidiu dar mais tempo para esses usuários. A empresa estendeu o suporte de segurança do Windows 10, permitindo que determinados usuários continuem recebendo atualizações de segurança durante esse período adicional. E essa notícia é muito importante porque o fim do suporte de um sistema operacional não significa simplesmente que o computador vai parar de funcionar. O Windows 10 continuará abrindo, seus programas continuarão funcionando e você continuará conseguindo utilizar o computador normalmente. O grande problema de um sistema sem suporte é a segurança. Quando a empresa deixa de fornecer atualizações de segurança para um sistema operacional, novas vulnerabilidades podem acabar ficando sem correção. E isso pode representar um problema para quem continue conectado à internet e utilizando o computador diariamente. É justamente por isso que essa extensão de suporte acaba sendo tão importante. A Microsoft continua disponibilizando atualizações de segurança para o Windows 10 durante esse período adicional, ajudando a corrigir vulnerabilidades que possam ser descobertas. Provavelmente você já está acostumado a ver o Windows pedindo para fazer atualizações. A Microsoft possui um calendário conhecido como Patch Tuesday, que normalmente acontece na segunda terça-feira de cada mês. É nesse período que a empresa costuma liberar atualizações de segurança para seus produtos. Então, quando você vê aquela atualização do Windows aparecendo no seu computador, muitas vezes ela está relacionada justamente a esse ciclo de atualizações. Agora, os usuários que continuarem dentro de suporte estendido poderão continuar recebendo esse tipo de correção do Windows 10. Mas é importante entender uma coisa. Isso não significa que o Windows 10 voltou a ser o principal sistema operacional da Microsoft. Também não significa que a empresa decidiu abandonar o Windows 11. Muito pelo contrário, o Windows 11 ele continua sendo o sistema mais recente e o principal foco da Microsoft. A empresa continua incentivando os usuários a migrarem para o Windows 11, só que existe um problema muito grande nessa transição. Nem todo computador que roda o Windows 10 é oficialmente compatível com o Windows 11. Isso acabou gerando bastante discussão desde o lançamento do Windows 11. A Microsoft colocou requisitos de hardware mais específicos para o novo sistema. Um dos principais exemplos é o TPM 2.0. Também existe uma lista de processadores compatíveis. Isso acabou fazendo com que muitos computadores que ainda possuem um desempenho perfeitamente aceitável ficam de fora da atualização oficial. Imagine que você tem um computador de alguns anos atrás, ele possui um SSD, tem uma quantidade suficiente de memória RAM, o processador ainda consegue realizar tarefas que você precisa e você não enfrenta nenhum problema sério. Você consegue estudar, você consegue trabalhar, consegue navegar na internet, consegue assistir e até mesmo jogar alguns jogos. Para você, talvez não exista nenhuma necessidade real de comprar outro computador. Só que quando você verifica os requisitos do Windows 11, descobre que sua máquina não é oficialmente compatível. E aí que surge a pergunta: eu vou precisar trocar meu computador inteiro? Para muita gente, isso simplesmente não seria viável. E é exatamente nesse ponto que essa extensão do suporte do Windows 10 acaba sendo uma notícia muito positiva. Porque agora existe mais tempo para continuar atualizando o computador, mais tempo para planejar uma atualização, mais tempo para você guardar dinheiro, mais tempo para você pesquisar novas peças e principalmente mais tempo para decidir quando realmente será necessário trocar de computador. E essa talvez seja uma das partes mais importantes dessa notícia, porque não é todo mundo que consegue simplesmente comprar um computador novo quando a Microsoft lança uma nova versão do Windows. Para algumas pessoas, o computador é uma ferramenta de trabalho, para outras é utilizado para estudar e para outros é simplesmente a máquina que elas possuem em casa. Se ela ainda funciona bem, não existe necessariamente uma razão para jogar tudo fora imediatamente. E é por isso que o Windows 10 continua sendo tão relevante. Mesmo com o lançamento do Windows 11, o Windows 10 não ficou automaticamente ruim. Ele continua sendo um sistema operacional bastante completo. A interface já é conhecida por milhões de usuários, os programas são compatíveis, os jogos continuam funcionando perfeitamente e muitos computadores mais antigos conseguem rodar o Windows 10 muito bem. Inclusive, dependendo da configuração do computador, o Windows 10 pode proporcionar uma experiência muito boa, principalmente quando estamos falando de máquinas mais antigas. Às vezes você pega um computador que já tem alguns anos, coloca um SSD, aumenta a memória RAM, faz uma limpeza, instala o sistema corretamente e a máquina continua funcionando muito bem. Nesse cenário, obrigar o usuário a trocar de computador simplesmente porque existe uma versão mais nova no Windows não seria uma solução muito interessante. E a extensão do suporte acaba dando justamente esse tempo adicional para essas pessoas. Agora também precisamos falar sobre o motivo pela qual a Microsoft está fazendo isso. A empresa sabe que existe uma quantidade enorme de computadores utilizando o Windows 10. Não estamos falando apenas de usuários
domésticos. Existem empresas que possuem dezenas ou centenas de computadores. Existem escolas, instituições, existem computadores utilizados em diferentes ambientes de trabalho. Uma migração desse tamanho não acontece do dia para a noite. Uma empresa pode precisar comprar máquinas novas, preparar os computadores, instalar programas, configurar sistemas e transferir arquivos. Tudo isso custa dinheiro e tempo. Então, oferecer um período adicional de suporte permite que essa transição seja feita de maneira mais tranquila. Em vez de todo mundo precisar tomar uma decisão imediatamente, os usuários ganham mais tempo para se preparar. E isso também vale para quem está em casa. Talvez você não tenha dinheiro agora para montar aquele PC que você tanto sonha, mas talvez você esteja esperando uma promoção, talvez esteja juntando dinheiro para comprar uma placa de vídeo, mais memória ou um processador melhor, ou talvez simplesmente esteja satisfeito com o seu computador atual. Nesse caso, você pode continuar utilizando o Windows 10 durante esse período adicional de suporte, mas existe uma coisa que você precisa ter em mente. Essa extensão não significa que o Windows 10 vai continuar recebendo suporte para sempre. A Microsoft não mudou completamente sua estratégia. O Windows 11 continua sendo o futuro da plataforma, então não pense que a empresa decidiu manter o Windows 10 como se ele fosse uma versão nova. E se você gosta de conteúdo sobre o Windows, computadores, desempenho, atualizações e dicas para melhorar o seu PC, já se inscreve aqui no meu canal, porque sempre tem novidades sobre tecnologia por aqui. E é isso, espero que a notícia tenha ajudado você a entender melhor o que está acontecendo com o Windows 10. E valeu, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui.